O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprova mais uma proposta para o dia do pleito. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa, diretamente da capital federal, que vai trazer os detalhes da notícia para a gente. Yasmin, então, o que o tribunal decidiu e como vai funcionar esse processo? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Os ministros aqui do Tribunal Superior Eleitoral decidiram na sessão de hoje que os caçadores, atiradores e colecionadores desportivos, eles não podem ter o porte da arma 24 horas antes do dia 2 de outubro, ou seja, no dia 1º de outubro, no dia 2 e no dia 3, que são as 24 horas que antecedem o pleito eleitoral e as 24 horas posteriores ao dia da votação. Nesses dias, esses CACs, eles não podem usar as suas armas, não podem portar as armas e nem munições. Ficou proibido também transportar munições. Essa foi, como eu disse, uma decisão unânime tomada hoje aqui pelos ministros do TSE, naquela mesma esteira de uma série de decisões adotadas desde agosto pela Corte Eleitoral, tudo na alegação dos ministros, que eles afirmam que essas são medidas para garantir o quê? A segurança durante o pleito eleitoral. Digo que é uma série de decisões que eles têm tomado, porque vale lembrar, no perímetro ali das zonas eleitorais já está proibido o porte de arma para aquelas pessoas que têm o porte legalizado. Elas não podem ali usar as suas armas, portar as suas armas, somente aquelas pessoas que são da área de segurança pública e que vão trabalhar no dia da votação. Mas essa decisão de hoje envolve colecionadores, atiradores, desportos e caçadores. Inclusive, quem desrespeitar essa medida pode resultar em prisão em flagrante por porte ilegal de armas. O ministro Alexandre de Moraes, que esteve nessa sessão de hoje aqui do TSE, ele reforçou mais uma vez que é uma medida para garantir a segurança tanto dos eleitores quanto dos candidatos nessa disputa eleitoral. Lembrou, inclusive, um pouquinho depois dessa sessão, que ainda vai analisar mais tardar até amanhã a possibilidade de fechamento dos clubes de tiro, que é uma questão que também foi apresentada aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, ainda não foi decidida, mas o ministro Alexandre de Moraes disse que no máximo amanhã ele deve decidir sobre o assunto, mas fato é, hoje ficou decidido que os CACs eles não podem portar suas armas e nem munições no dia do pleito eleitoral. A gente separou um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes que disse o seguinte, que no dia da eleição a única coisa que as pessoas devem portar é o título de eleitor. Vamos acompanhar. Dia de eleição não é dia de transportar arma, dia de eleição não é dia de ficar passeando com fuzil, dia de eleição é dia de transportar o título eleitoral, dia de eleição é o dia de levar esperança para que o Brasil possa escolher o que o eleitor queira. Bem, falando em cortes superiores e também em eleições, Yasmin, o STF liberou mais uma candidatura. De quem é? Paulinho da Força, candidato à reeleição na Câmara dos Deputados. Ele havia sido, a candidatura dele tinha sido rejeitada, né, Daniel, pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque ele foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e teve ali a candidatura rejeitada pelo TRE aí de São Paulo. O que houve? Paulinho da Força, ele foi condenado pelos seguintes crimes: crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal por conta dessa condenação, só que o que ocorreu? O recurso nem chegou a ser julgado. E aí o ministro relator desse caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele convocou uma sessão extraordinária dizendo o seguinte, que era preciso analisar o caso envolvendo a candidatura de Paulinho da Força, porque teoricamente ele estaria ali impossibilitado de concorrer às eleições por uma determinação do TRE de São Paulo, mas ele poderia sim concorrer. Por quê? Porque o primeiro recurso, ele não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e ele, caso tivesse sido julgado, ele teria a possibilidade de apresentar um segundo recurso, que tecnicamente tem o nome de embargos infringentes. E esse segundo recurso, que se ele precisasse, entraria lá no Supremo Tribunal Federal, ele tem uma característica
busca, que é de suspender todos os efeitos da condenação, incluindo a inelegibilidade. E no argumento do ministro relator, Luiz Roberto Barroso, o candidato a deputado federal não poderia ser penalizado por fator alheio à sua vontade. Com isso, ficou valendo a decisão de que ele pode sim ser candidato a concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados. Para finalizar, Daniel e Lívia, uma decisão não do STF, mas aqui também do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou as candidaturas de José Roberto Arruda e também de Agnello Queiroz, 2 ex-governadores aqui de Brasília que estão inelegíveis e estavam concorrendo a vagas para a Câmara dos Deputados, mas por unanimidade hoje também os ministros aqui do TSE decidiram rejeitar essas possibilidades de candidatura. É com vocês. Pois é, Cortes Superiores e eleições em destaque com Yasmin Costa, diretamente de Brasília. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Yasmin.